Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nós vamos ver um relato agora e eu vou fazer uns comentários depois de assistirmos esse relato de hoje. E tem partes interessantes porque tem o ponto de vista das duas pessoas envolvidas nesse relato. Assiste aí e daqui a pouco eu volto para concluirmos. Como posso superar o fato de ter escolhido o homem errado? Então, basicamente, para resumir a história. Havia dois caras que gostavam de mim, mas um cara, Pedro, eu tinha um passado com ele, e o outro cara, Nelson, eu tinha acabado de conhecer e não conhecia muito bem. Mas você podia ver que ele era um cara genuíno pelas poucas vezes que saímos. E também era mais velho. Então, há pouco mais de um ano, Nelson demonstrou interesse em mim e, embora eu realmente achasse ele muito bonito e estivesse interessada quando ele me disse que gostava de mim, fiquei tão surpresa no momento em que ele me disse que gostava de mim que simplesmente não sabia o que dizer. Isso porque eu não queria dizer que gostava dele tão cedo e correr o risco de levá-lo para o lado errado, mas ainda queria conhecê-lo melhor. Como no passado, um cara tinha me odiado por eu ter dito que gostava dele tão cedo e depois ter dito a ele depois de um encontro que eu não sentia o mesmo, mesmo que eu não tivesse más intenções. Então, eu não queria fazer a mesma coisa com Nelson, admito que entrei em pânico e disse a Nelson que não gostava dele. Eu sabia que provavelmente me arrependeria de dizer isso, então planejei dizer a ele o que realmente significava que eu estava interessada e gostaria de conhecê-lo melhor. No entanto, isso não aconteceu, pois encontrei Pedro na mesma festa em que eu estava planejando falar com Nelson. Pedro e eu tínhamos um passado e ele era o que escapou. Então começamos a conversar. Como sempre tivemos uma boa conexão, e Pedro me convenceu de que Nelson provavelmente já tinha superado a mim, já que muitas outras garotas gostam dele e eu deveria simplesmente deixar Nelson ir. Aliás, Pedro e Nelson se conheciam, mas não eram próximos ou nada. Então, de qualquer forma, Pedro e eu começamos a namorar e ele acabou sendo mental e emocionalmente abusivo, pois me causou muito trauma. Eu realmente amava e me importava com Pedro, mas não tive escolha a não ser ir embora. Nelson não sabe que Pedro e eu nem éramos um casal, pois Pedro queria manter as coisas privadas. Então, avançando alguns meses depois, onde estou aqui, machucada e tão assustada com meu último relacionamento. Enquanto observo Nelson com essa nova garota que ele acabou de começar a namorar e ele está tratando ela tão bem e eles estão apenas se divertindo muito juntos. Eu sei que nem sempre posso ter as coisas do meu jeito, então estou realmente feliz por Nelson. E tenho sido solidária com ele e seu relacionamento. É só que me sinto tão arrependida de ter sido tão estúpida e ter escolhido o homem errado. Eu realmente perdi algo ali. Eu sabia que seria feliz com Nelson se o escolhesse. Mas ainda assim escolhi o cara que, embora eu o amasse, eu sabia que ele era um pouco falho embora eu nunca pudesse imaginar que ele seria abusivo de alguma forma. Eu sei que deveria tirar muitas lições disso. Como dizer a alguém como você se sente quando sente. Mas simplesmente não consigo tirar isso da minha cabeça ou parar de pensar em Nelson ou em e se eu o tivesse escolhido. Então, o que estou pedindo ao Reddit é, como posso seguir em frente sabendo que escolhi o cara errado? Como posso não me sentir tão idiota toda vez que vejo Nelson postar no Instagram e como posso deixar isso para trás? Alguém já escolheu o homem errado antes. Eu sou o tal do Nelson desse relato aí. Uma amiga dessa mulher do relato me mostrou o relato dizendo que era sobre mim. Deixa eu esclarecer. Eu sabia que ela estava namorando o riquinho. Vi eles juntos naquela festa que ela disse que iria me falar sobre nós. Vi eles juntos em outras oportunidades. Eu gostava muito dela. Mas como ela seguiu a vida dela, eu resolvi seguir a minha. Agora estou feliz com uma mulher que me ama, e também amo. Estamos noivos e pretendemos nos casar em breve. A vida é assim. Dormiu, perdeu. Seguir em frente sem olhar para trás. Vida que segue. Que ela seja feliz. Bem interessante, não é? Eu já falei em outros vídeos que as mulheres vivem enchendo a boca dizendo que possuem um sexto sentido. Aguçado, algumas dizem. Eu vi uns comentários na internet dos caras zoando as mulheres que gravam vídeos reclamando dos homens, principalmente dos homens que elas escolhem. É interessante, não é? E nos comentários, os caras diziam assim:
Vocês que dizem que possuem um sexto sentido, deveriam passar a utilizá-lo, porque vocês não escolhem corretamente. Vocês sempre escolhem o homem errado, na maioria das vezes. E eu tenho que concordar com esses caras. Se o sexto sentido das mulheres faz com que elas escolham os caras errados, é só elas usarem o cérebro e, em vez de escolher quem o sexto sentido está escolhendo, escolhe o outro. Com certeza vai acertar. Porque se o sexto sentido está com defeito, então é melhor não seguir este sexto sentido. Vocês não acham isso? E em todos os relatos que eu vejo, as mulheres costumam se autodenominar como racionais, mais racionais do que os homens. Mas não é bem assim. É claro que existem homens emocionais, muitos. Um conselho que eu dou para você, homem, e para você, mulher. Se você for muito emocional, alguma pessoa vai fazer você sofrer. E se você for muito frio, você vai fazer alguém sofrer. Eu acho que uma coisa e a outra são ruins. A gente não deve causar sofrimento nas pessoas e nem deixar que causem sofrimento na gente. É basicamente isso. Tem que ter um equilíbrio. E agora falando do relato, olha que interessante. A mulher reconheceu que ela escolheu o cara errado. Eu sei, agora eu vou parecer bem arrogante, que a maioria das pessoas não possuem um intelecto desenvolvido. A inteligência, na maioria das pessoas, não é desenvolvida. E por que eu estou dizendo isso? Porque ela já conhecia o cara que ela escolheu, ela já tinha sentimentos por ele, e a gente descobriu, com a participação do rapaz do relato também, onde ele diz que o carinha, o playboyzinho, era de família rica, a família tinha comércio. Então isso aí foi um fator importante na escolha dela, porque ela pensou que teria uma vida boa, uma vida melhor, com dinheiro, não é? Então isso ajudou bastante ela escolher esse cara, apesar de que ela já tinha sentimentos, segundo a versão dela, não é? Que ela gostava desse carinha que ela já sabia que era safadinho, não é? Muitas se atraem por esse tipo de canalha, digo, tipo de homem. Eu gostei muito do esclarecimento do rapaz, porque ele esclareceu as coisas. Ele já sabia que ela estava ficando com esse cara, e esse canalinha, né, o safadinho, ele queria ficar num relacionamento com ela em segredo. Aí, por que eu chamei de pessoa burra? Ela, burra, sem inteligência, sem intelecto. Por quê? Não entenderam ainda? Bom, é porque se o cara queria ficar com ela no sigilo, é porque ele tinha outras mulheres, outros casos, e ele não queria que as outras soubessem que ele estava namorando sério, entenderam? E a burrinha, a tolinha, não percebeu isso, não entendeu. Aí, quando ela percebeu que escolheu o cara errado, que o outro amava ela de verdade, queria tratar bem dela, queria fazer ela feliz, aí bateu o arrependimento. Olha que delícia! Eu acho que ela recebeu o karma. Isso é o karma, porque agora ela está vendo ele tratando uma outra mulher como uma rainha. Esse rapaz, ele deu muita sorte. Por quê? Porque acontece muito da gente se interessar por alguém que não se interessa pela gente. E acontece muito também de alguém se interessar pela gente e a gente não se interessar. Mas no caso dele, ele encontrou uma mulher digna, como eu sempre falo, e teve sentimento dos dois lados, por parte da mulher e por parte dele. Porque também ele é um cara
que ele queria constituir família. Ele tinha a intenção de ter um relacionamento onde tivesse sentimento e ele queria construir uma família, tanto que ficaram noivos e ela perdeu a oportunidade. Ela vai ter que correr atrás de uma outra oportunidade, porque o canalhinha, o safadinho, quem é safado dificilmente muda. Quem tem esses comportamentos assim, dificilmente muda. E o que me deixa mais encabulado é que tem muitas mulheres, como eu já disse em outros vídeos, acham que a chavasca delas é milagrosa, porque a chavasquinha dela, ou chavascão, dependendo aí da promiscuidade, vai fazer com que o cara mude o comportamento dele. Não existe isso. Gente, entendam uma coisa. Você só muda se você quiser. Ninguém tem o poder de mudar a gente. A gente também não tem o poder de mudar outras pessoas. Cada um individualmente, com a ajuda de Deus, que pode mudar, mas você não vai conseguir nunca mudar alguém, você não vai conseguir consertar a outra pessoa. E eu estou falando isso para você, homem, e para você, mulher. A gente só consegue mudar a si próprio. Não tem como mudar as outras pessoas. Quem é traidor, quem é adúltero, quem é canalha, quem é safado, vai permanecer assim. Só muda se a pessoa quiser mudar. A gente não tem esse poder. E Deus só muda a pessoa se a pessoa quiser de fato mudar. Não sendo assim, não muda. A pessoa vai permanecer da forma errada que ela é, da forma errada que ela age. É assim, dessa forma. Esse vídeo é muito interessante, porque é justamente isso que acontece. A mulher rejeitou, a mulher não tinha certeza do que queria, era uma mulher confusa, permaneceu confusa e agora percebeu o erro que ela cometeu. Ela perdeu a oportunidade de ser feliz. Ela sabia que esse cara iria fazê-la feliz, mas ela mesmo assim escolheu o outro, porque ela já tinha sentimentos pelo outro e também pela condição financeira do outro. Vocês entenderam, né? Ela é também interesseira. Eu vou falar uma historinha para vocês aqui, engraçada. Eu acho engraçado. A minha vida toda, eu sempre fui assim, bem paquerado, não é? Sutilmente algumas vezes descaradamente. É interessante, eu acho engraçado, porque geralmente, na maioria das vezes, são pessoas que eu não acho interessante, não é? Então, o que acontece? A minha filha, ela é perita em observar essas coisas. E é algo engraçado porque me faz rir. Às vezes eu estou em algum local com a minha filha e ela fica percebendo as olhadas de algumas mulheres, não é? Algumas dando mole, e ela vai e comenta: Nossa, olha só, papai, como aquela mulher está olhando para você, isso é o quê, isso é o quê? Aí eu fico dando risada, porque eu fico pensando, como ela consegue perceber isso? É claro, gente, que eu percebo, tá? E bem mais rápido. Mas aí sou eu que estou na paquera, né? Então eu tenho que perceber mesmo, a não ser que eu seja um completo tapado, não é? Mas aí minha filha sempre percebeu essas coisas. Ultimamente, o meu filho mora comigo e a gente está saindo muito. Às vezes eu tenho que levar ele ao dentista, tenho que levar à escola, tenho que levar ao médico e a gente vai a vários lugares. Então, ele percebe que eu sou muito assim, fácil de conversar. Eu chego nos locais e eu não tenho timidez, se é que vocês me entendem. Eu não sou tímido, então eu converso facilmente com qualquer pessoa. E o meu filho, quando a gente vai embora para casa, ele sempre comenta comigo: Pai, aquela mulher estava dando em cima de você. Aí eu dou risada e falo para ele: Rapaz, você está igualzinho à sua irmã. A sua irmã tem esse dom também de perceber essas coisas. Eu vou contar uma rapidinho. Aconteceu esses dias, da mulher falar comigo assim: Viu, eu tô solteira, eu tô separada. A mulher dizendo para mim, falou umas 3 vezes.
Aí eu respondi para ela, não, eu entendi, você está separada, né? Mas eu acho que a intenção dela é que eu fizesse alguma proposta, não é? Porque a maioria dos homens são assim, não é? Quando a mulher começa a se insinuar, a dar um molinho, né? Os caras já ficam com sede. Opa, vou dar em cima, vou pegar essa daí. A maioria é assim, mas eu sou muito seletivo. Eu não sou de ficar dando tiro para todo lado, não. Esse negócio de querer todas não é o ideal para mim. Não é a quantidade que me faz feliz, é a qualidade. É isso que me faz feliz. E tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com o relato. Por quê? Porque o rapaz, ele, apesar de pobre, ele era um cara que despertava um interesse em algumas mulheres. Estão entendendo o pensamento? Por ele ter a chance de encontrar outra pessoa, ele fez o quê? Como ele perdeu naquela situação da mulher que ele amava, ele decidiu seguir em frente e ele fez certo. Eu concordo 100% com esse rapaz do relato. Ele fez tudo certinho. Tem que seguir em frente mesmo. A mulher foi cabeça fraca, foi imatura, foi inocente, achando que iria curar o safadinho lá, mudar o safadinho. Não vai mudar. Ela viu isso e, quando percebeu, tinha perdido a possibilidade real de ser feliz. E o rapaz seguiu em frente. Está noivo, vai casar e provavelmente vai ser muito feliz e vai fazer muito feliz aquela mulher. Essa outra mulher, a que contou o início do relato, ela provavelmente vai conhecer outra pessoa, não é? Ou vai insistir com aquele safadinho. Ela pode conhecer uma outra pessoa e ser feliz, pode acontecer. Mas se ela for um tipo de mulher que escolhe muito, como tem muitas aí, que gostam de escolher muito, aí escolhe muito e escolhe errado. E pode acontecer dela escolher outros caras errados, como esse que ela escolheu. Porque eu percebo que ela não tem muita inteligência. Aí vai acontecer dela sempre escolher errado. Na dúvida, você deve buscar aquele cara que não vai te dar problema. Aquele cara que não é disputado. Se você quer que um relacionamento dê certo, o cara, se ele for rico, ele tem que ser um cara que não seja disputado. Mas geralmente quem é rico é disputado. Se a mulher for aquele tipo de mulher que quer um cara por conta do dinheiro, aí vai dar problema, porque ele sempre vai ser disputado. Então, vai acontecer o que aconteceu. Vai ser uma relação tóxica, uma relação comercial, porque o cara comprou a mulher, porque ele tem dinheiro. É basicamente isso. Isso é óbvio, isso é evidente. Por isso que eu critiquei a falta de inteligência de algumas mulheres, porque escolhem sempre esse tipo de homem. Eu acho que o financeiro não é tão importante assim não, porque o casal pode correr atrás junto, o casal pode lutar, o casal pode ganhar dinheiro juntos. Não precisa casar por interesse, fazer negócio, se vender para alguém que tem dinheiro. Eu acho que não precisa disso. Isso também não é de Deus. Mas eu acho que o pessoal não está ligando mais para isso não, né? Não importa o que é de Deus ou do maléfico. Se entrar dinheiro, tudo vale. Não é verdade? Vocês não concordam com essa teoria? Muita gente que se diz de Deus se vendendo ao maligno. Eu acredito que vocês são pessoas inteligentes e que já perceberam isso, não é? Não sou eu apenas a única pessoa a perceber isso, né? Que as pessoas se vendem ao mal por conta do dinheiro, por conta do financeiro. Isso está bem claro, vocês sabem disso, não é? Pouquíssimas pessoas entram em relacionamento hoje em dia por amor. Muitas pessoas, quando sentem que estão amando alguém, é aí mesmo que se afastam. Não sei se é por medo do amor. Eu acho o amor um sentimento muito lindo, mas quando é correspondido. Quando é correspondido, é a coisa mais fantástica do mundo. Agora, quando não é correspondido, é um dos piores sofrimentos
da vida que a gente possa ter. Não é uma coisa boa de acontecer, não é? É por isso que tem muita gente que não gosta de ter sentimentos, que não gosta de amar. É porque a maioria das pessoas não reconhecem quando são amadas verdadeiramente. A maioria das pessoas rejeitam quando são amadas. Aí depois se arrependem, vão escrever desabafos no Reddit para dizer que escolheram o homem errado, porque escolheram aquele cara cafajeste achando que ia conseguir mudar o cara e rejeitou aquele cara bom de coração, legal, correto e queria fazê-la feliz. Esse relato foi muito bom. É bom que ensina a algumas mulheres que estão seguindo o sexto sentido defeituoso que possuem. Bem irônico da minha parte, não é? Fazer o quê? É o que mais acontece. Eu tenho que falar as coisas que acontecem. Que sexto sentido vagabundo, hein? Não é brincanagem de sacadeira, não. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? Peço desculpas pelo barulho, é que começou a chover agora, tá um calor, tá muito abafado, mas é isso aí. Eu não controlo o tempo e nem os barulhos que o pessoal faz somente na hora que eu começo a gravar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.